Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de relatar uma experiência que tive há vários meses. Minha esposa e eu estávamos voltando de uma cidade chamada Cerquilho, após uma visita à família dela. Já estava quase escurecendo, então decidimos parar num posto de gasolina para comprar algo para comer e abastecer o carro. Minha esposa foi até a loja e eu fiquei esperando no carro. Bem na minha frente, a apenas alguns metros de distância, um homem estava estacionado. Ele era um homem bem velho, mas parecia inteiro, muito moreno, com a pele bronzeada pelo sol. Ele bebia um refrigerante e enxugava o suor com um lenço, porque, embora já fosse tarde, o calor estava demais. O que realmente me chamou a atenção foi que a caminhonete dele estava com as portas abertas e dentro do carro pude ver um garotinho. Acho que com 4 ou 5 anos. Ele estava no banco do passageiro sem fazer nada. Comecei a pensar que o homem não lhe estava oferecendo nada para beber. Na verdade, ele nem parecia estar levando isso em consideração. Ele não falou com ele, e seu rosto parecia muito triste. Isso me fez sentir um pouco de pena daquele garotinho. Eu estava pensando tudo isso quando percebi que estava olhando para o menino, e ao mesmo tempo ele me olhava da mesma forma. Voltei à realidade e decidi me virar para o outro lado, mas alguns segundos depois não pude deixar de olhar novamente para o carro do homem, que ainda bebia calmamente seu refrigerante. Foquei meu olhar e o menino ainda estava na mesma posição, olhando para mim, sem piscar. Senti um nó no estômago e comecei a ficar nervoso. Havia algo naquela criança que me chamava a atenção e ao mesmo tempo me incomodava bastante. O homem terminou de beber o refri, entrou no veículo, ligou e começou a andar. Naquele momento, o maninho frentista terminou de encher meu tanque. Então me distraí pagando enquanto a caminhonete se afastava pela estrada e desaparecia metros à frente. Ainda esperei mais alguns minutos para minha esposa sair da loja. Quando estávamos prontos, continuamos a viagem e a noite caiu completamente. Cerca de 30 minutos depois, começamos a notar que o tráfego estava se acumulando. Os carros estavam diminuindo a velocidade até fazerem uma curva de cada vez. Uma ambulância chegou atrás de nós com a sirene ligada, passando entre os carros com urgência, e nisso percebemos que certamente havia um acidente pela frente. Levamos mais de 20 minutos para ver novamente as luzes da ambulância, parada na estrada. Quando finalmente passamos, vimos um veículo muito danificado. Mesmo estando completamente destruída, pude reconhecer imediatamente como sendo aquela caminhonete, a mesma caminhonete do posto de gasolina. Aparentemente ele saiu da estrada e virou de forma muito violenta. Os paramédicos estavam perto de um corpo coberto por um cobertor. Obviamente já não podiam fazer nada por ele. Novamente senti um nó no estômago. Imediatamente parei o carro. Minha esposa ficou surpresa e me perguntou o que eu estava fazendo. Tentando parecer calmo, eu disse a ela: "Amor, preciso verificar uma coisa. Me espere aqui, por favor." Nervoso, caminhei em direção ao acidente e me aproximei dos paramédicos. "Com licença, senhor. O que aconteceu?" Ambos me olharam como se fossem me xingar pela pergunta. "O que você quer? Você está nos atrapalhando." Dei alguns passos para trás, mas algo me fez voltar até eles e insistir. "Com licença. De verdade, me desculpe. Mas e a criança? A criança está bem?" Eles me encararam por um momento e de repente reagiram ao mesmo tempo. Um começou a cercar a caminhonete procurando alguma coisa, e o outro se aproximou e falou comigo muito sério. "Como você sabe que uma criança estava aqui?" O outro paramédico voltou até nós e apenas balançou a cabeça para o parceiro. Contei o que havia acontecido no posto de gasolina, descrevi o pouco que vi do menino e eles me ouviram com muita atenção. Quando terminei, eles ficaram em silêncio por um momento, até que um deles me disse: "Olha, quando chegamos o homem ainda estava vivo, mas em muito mau estado. Ele gritava para nós tirarmos ele do carro
porque a criança ia pegá-lo. Ele repetia várias vezes: "A criança vai me levar, a criança vai me levar." Fiz tudo o que pude por ele enquanto meu companheiro procurava a criança, mas não tinha ninguém. Agora você vem e fala que tinha uma criança. Ou você espera a polícia chegar e conta tudo o que nos contou, e eles podem levá-lo com eles. Ou você entra no carro e vai para casa. O que você prefere? Eu não disse mais nada. Fiquei bastante surpreso com o que ouvi. Então apenas me afastei deles e voltei para o carro. Minha esposa estava esperando por mim, muito preocupada. "O que aconteceu? Por que você foi lá?" Eu não tive escolha a não ser contar tudo a ela. Quando terminei, esperava que ela me dissesse que eu estava louco, mas notei que ela estava muito nervosa quando me disse que sim. Havia um menino. Quando você estava com os paramédicos, um menino estava parado ao lado do corpo. Ele não estava fazendo nada, mas estava ali, perto de você, olhando para você. Ela me disse. Nós dois olhamos para trás. 2 carros da polícia e um caminhão estavam estacionados logo atrás do carro capotado. Com os 2 faróis fortes, deu para ver tipo o formato de uma fumaça junto ao corpo, o corpo deitado do homem. Não quero pensar em como foram seus últimos momentos de vida. Apesar de não vermos mais detalhes, ambos tínhamos certeza do que estávamos vendo. Partimos o mais rápido que pudemos e não olhamos para trás. Eu não sei o que aquele homem fez em vida, mas tenho certeza que algo de ruim ele fez para aquele ser vir praticamente buscá-lo. Essa história aconteceu comigo há 9 anos. Recebi uma ligação da minha tia Manu com notícias muito ruins. Meu pai tinha sido atropelado. Um motoqueiro o atingiu e o arrastou por aproximadamente 20 metros em Juárez, no México. Ele estava vivo no hospital, mas em estado grave. Assim que desliguei a ligação, preparei uma mala e avisei meus irmãos. Um deles foi comigo imediatamente para Juárez, partindo de onde eu vivia. Foram as 4 horas mais longas da minha vida. Quando chegamos, vimos meu pai. Ele estava com o quadril quebrado, sustentado por barras de metal, e uma das pernas fraturada em 3 partes. Foi muito triste e doloroso vê-lo naquele estado, mas ao menos ele estava vivo. Após a cirurgia, conversamos com ele e, apesar de sentir muita dor, estava feliz por estarmos lá. Ele dizia: "Não se preocupe, minha filha. Quem é cabeça dura não morre." E ria, embora em seus olhos houvesse um pouco de medo. O médico nos disse que em 1 semana ele passaria por outra cirurgia e que tudo ficaria bem. Alguns dias depois, voltamos para casa para pegar algumas coisas, já que saímos com muita pressa, e também para buscar meu irmão mais novo, que queria ver meu pai. Tínhamos passado apenas uma noite em Odessa, no Texas, quando recebi a pior ligação da minha vida. Meu pai havia falecido. A causa foi água nos pulmões que ninguém detectou. Ele teve dificuldades para respirar e, sendo honesta, sempre acreditei que foi negligência do hospital. O acidente ocorreu durante as festividades patrióticas de setembro, e quando saímos, o médico que estava cuidando dele tirou férias, deixando meu pai aos cuidados das enfermeiras. Minha tia Manu percebeu algo estranho antes dele falecer. Meu pai disse a ela que minha mãe e meu tio, que é pastor, haviam ido orar por ele. Minha tia achou estranho minha mãe não ter avisado que estava em Juárez, já que ela quase não cruzava para o México e eles já estavam separados havia muito tempo. Contudo, não quis incomodá-la perguntando. Quando minha tia me ligou para perguntar se minha mãe estava naquele estado, eu disse que não, que ela estava comigo no Texas, bem na minha frente naquele momento. Foi então que pensamos que talvez pela falta de oxigênio, meu pai tenha alucinado, vendo-a. Isso me fez sentir pior. Saber que ele morreu sozinho e que em seus últimos momentos
pensou ter visto o amor da sua vida. Lembro-me muito bem de que após aquela ligação, fiquei em choque e depois chorei desconsoladamente, abraçada à minha mãe. Eu havia deixado meu pai bem no hospital. Com todo o sofrimento do mundo, liguei para meus irmãos para contar o que aconteceu. Meu irmão mais velho, Michael, nos levou para Juárez, pois eu não conseguia dirigir. Meus olhos estavam constantemente cheios de lágrimas. Mal conseguia enxergar a estrada. Quando chegamos, velamos meu pai por 2 dias. Foi o momento mais triste da minha vida, ver meu pai em um caixão sem vida. Tentei parecer forte, mas por dentro a dor era insuportável. Organizei tudo para cremá-lo e 1 semana depois, a funerária transferiu o corpo dele para uma ambulância e me pediram que o identificasse. Fui sozinha e o vi. Chorei e me despedi como pude. Beijei suas mãos, suas bochechas e o abracei, sabendo que era a última vez que o veria. Depois disso, ainda abatida, voltei para o Texas. 1 semana e meia depois, avisaram-me que as cinzas dele estavam prontas. A partir daí, entrei em uma profunda depressão. Chorava e bebia todos os dias abraçada às suas roupas. Fiz isso por 9 meses. Às vezes acordava gritando e chorando, chamando por ele. Lembro-me muito bem de como minha mãe entrava para me consolar e eu só conseguia repetir: "Por que, mamãe? Por que meu pai?" Minha mãe tentava me consolar, mas me via tão mal que temia que eu enlouquecesse. Parei de trabalhar. Minha vida se resumia a beber, chorar e implorar a Deus para que me deixasse vê-lo uma última vez. Sei que parece loucura, mas estava tão desesperada que cheguei a comprar um tabuleiro Ouija, tentando me comunicar com ele, mas nunca consegui. Um dia cheguei da loja de bebidas e minha mãe me repreendeu por ainda estar bebendo. Eu a ignorei como sempre. Fui para o meu quarto e, ao abrir a porta, vi meu pai. Ele estava sentado na minha cama, de costas, olhando pela janela. Fiquei completamente paralisada, com medo. Minha mãe também viu e disse muito brava: "Esse não é o seu pai, ele já partiu, deixe-o descansar." Essa visão me mudou por completo. A partir daquele dia, acendemos uma vela para ele e rezamos por sua paz sempre que vamos à missa. Meu nome é Daniel e sou um fiel seguidor. Na verdade, não perco nenhum episódio, principalmente porque os ouço no trabalho. Como estou sempre muito ocupado e preciso me mover bastante, é mais fácil colocar os fones de ouvido e escutar enquanto realizo minhas atividades. Gosto da seleção das histórias, sendo paranormal ou não. Além disso, com as longas jornadas, às vezes preciso de algo para me manter entretido e fazer o tempo passar mais rápido. Mas indo direto ao ponto, quero contar algo que acabou de acontecer comigo, especificamente na última sexta-feira de outubro. Devo mencionar que sempre tive muito interesse e fascínio pelo paranormal e pelo que é estranho neste mundo, mas nunca tinha passado por algo tão intenso. Até esse momento, as histórias paranormais vinham apenas dos relatos que minha avó me contava na infância sobre bruxas e coisas do tipo. Quando pequeno, algumas coisas estranhas me aconteceram, como quando, aos 9 anos, me fantasiei de demônio para a festa da escola. Lembro-me que, ao voltar para casa, quisemos tirar uma foto para registrar o momento, mas ao revisá-la, havia uma figura atrás de mim, uma sombra gigante. E claro, não era o chifre da máscara que eu estava usando, pois eu tinha pouco mais de 1 metro de altura, e o que estava parado atrás de mim certamente ultrapassava 2 metros. No entanto, como disse, nunca tinha passado por algo realmente forte até essa sexta-feira. Vejam, eu trabalho 4 dias seguidos, 12 horas por dia, e depois tenho alguns dias de descanso, às vezes 3, às vezes 4.
Naquela sexta-feira saí do trabalho à noite e cheguei em casa pela manhã. Já tinha planos de ir com alguns amigos para umas cabanas, e por respeito ao dono do lugar, não vou mencionar o nome ou a localização para não prejudicar o negócio dele. Naquele dia, saímos de casa às 10 da manhã, já que havíamos reservado a entrada para o meio-dia e queríamos chegar na hora. E assim foi. Chegamos pontualmente. Para não estender muito a história, digo que chegamos, compramos cerveja e começamos a aproveitar a estadia nas cabanas pelas horas seguintes. Quando anoiteceu, como estava muito cansado, resolvi me afastar dos meus amigos que estavam reunidos ao redor da fogueira e fui para os quartos. Vale mencionar que a fogueira estava perto da piscina, então os quartos não ficavam tão próximos, talvez uns 10 ou 15 metros de distância. A cabana tinha 2 andares. No térreo havia uma sala de jantar aberta, a sala de estar e a cozinha. Além disso, havia um banheiro atrás de uma estante com enfeites e um armário onde guardavam coisas como toalhas e papel higiênico. No andar superior, havia 3 quartos. Como mencionei, estava muito cansado depois de um turno sem dormir, então comi algo rapidamente e fui dormir no quarto maior. Dentro desse quarto havia um guarda-roupa que ia do chão ao teto, perfeito para guardar nossas coisas, como casacos e roupas que usaríamos nos dias seguintes. O detalhe é que o guarda-roupa era realmente grande, com cerca de 70 centímetros de profundidade. Resolvi aproveitá-lo para guardar minhas coisas, já que sobrava bastante espaço. Coloquei música no celular enquanto conversava em um grupo de bate-papo no Discord com alguns amigos. Em um momento, me levantei para ir ao banheiro. Assim não precisaria me levantar mais tarde, e fui me deitando pouco a pouco. Acabei adormecendo, mas acordei por volta das 4 da manhã. Levantei-me um pouco desorientado porque, no meu celular, estava tocando um vídeo antigo de terror com apenas 7 visualizações. Mas isso não foi o mais estranho. O que realmente foi estranho é que, ao recuperar a consciência, percebi que a porta do quarto estava entreaberta e a luz do corredor estava apagada. Eu me lembrava claramente de ter deixado a luz acesa e a porta fechada, já que só eu estava naquele quarto. Pensei que talvez meus amigos tivessem se aproximado para ver se eu estava dormindo ou algo assim. Então me levantei, acendi novamente a luz do corredor e fechei a porta com cuidado. Resolvi espiar pela janela e vi meus amigos lá fora, todos rindo e brincando, ainda bem acordados. Eles estavam contando histórias que haviam vivido juntos. Fiquei com vontade de me juntar a eles novamente, então calcei os sapatos e me preparei para descer as escadas. No entanto, enquanto descia, senti um vento frio no ambiente. Isso me fez pensar que lá fora estaria ainda mais frio. Então resolvi voltar para pegar uma camisa de manga longa e meu celular. Ao voltar para o quarto, fui recebido por um cheiro muito forte de terra e algo semelhante a ovo podre. Presumi que vinha do banheiro, já que o quarto ficava bem perto dele. Acabei não dando muita importância, pois estava pensando em sair imediatamente e resolveria isso depois. Entrei, deixei a porta entreaberta e comecei a procurar a camisa no guarda-roupa. De repente, ouvi a porta se abrindo lentamente. Espiei, mas não vi nada, então supus que talvez fosse o vento, já que a porta principal estava aberta porque meus amigos entravam e saíam para buscar cerveja ou ir ao banheiro. Não me alarmei e continuei procurando. De repente, meu telefone tocou muito alto, o que me assustou e o fez cair no chão. Era um dos meus amigos me ligando. Peguei o celular e, antes de atender, ouvi novamente a porta se abrindo lentamente. Dessa vez havia alguém ali. Vi um rosto branco e horrível espiando. Quando meus olhos se acostumaram à penumbra do corredor, percebi que era uma criatura com mais de 2 metros, vestida com algo vermelho, como uma túnica ou um manto. Na mesma hora em que vi aquela coisa, literalmente me deu dor de estômago, e eu não sabia o que fazer. Tentei me esconder no armário, e enquanto me enfiava ali, pisei em algumas roupas,
e aquela coisa, aquele demônio ou o que quer que fosse, abriu a parte superior da porta com uma mão muito longa. Eu estava morrendo de medo, então me escondi mais fundo no armário, o fechei completamente e me cobri com 2 casacos e tudo o que encontrei. O telefone tocou novamente e eu o desliguei rapidamente. Então ouvi um som pesado, como se fossem patas de cavalo caminhando em minha direção, até o armário. O cheiro de carniça e de ovo podre ficou ainda mais forte, um fedor tão nauseante que era quase impossível suportar sem vomitar. Enquanto tentava me esconder mais, comecei a ouvir passos subindo as escadas, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Nesse momento tentei pensar no que fazer. Correr, empurrar aquela coisa, buscar ajuda com meus amigos ou apenas permanecer escondido ali. Eu estava passando muito mal enquanto eu tentava decidir. Aquele cheiro estava me fazendo perder os sentidos. Estava quase saindo quando a porta começou a se abrir lentamente e ouvi uma respiração pesada, como a de um animal bufando. Embora eu saiba que tudo isso pareça completamente insano, juro que o som era como se algo gigantesco estivesse ao meu redor. Depois, ouvi aquela coisa se afastando, o que soube pelos passos pesados que se distanciavam. Enquanto tentava me acalmar, ouvi algo subindo as escadas. De repente, a porta foi aberta com força, a luz do quarto se acendeu e um dos meus amigos gritou meu nome. Saí do guarda-roupa tremendo. Eles ficaram um pouco assustados, mas rapidamente pensaram que eu estava tentando assustá-los. Sem dizer nada, me apressei a sair do quarto e desci ao banheiro. Todos se perguntavam o que estava acontecendo comigo, mas eu só conseguia dizer que tinha tido um pesadelo. Durante a noite não falamos mais sobre o assunto, mas é claro que continuei muito nervoso com o que aconteceu. Foi só no dia seguinte, quando começamos a conversar, que criei coragem para contar o que havia acontecido. No início eles ficaram em silêncio, até que um deles confessou algo. Ele havia ido ao banheiro antes de ir me procurar. Bom, ele disse que, enquanto estava lá fora, ouviu passos pesados no andar de cima, mas tentou pensar que era eu me movimentando. Porém, outra pessoa viu algo estranho do lado de fora, enquanto estava na fogueira. Essa pessoa disse que, por alguns segundos, viu um pequeno fogo se acender no meu quarto e desaparecer imediatamente. Depois, disse que viu minha silhueta na janela ligando e desligando a luz. Após isso, achou que eu desceria para me juntar a eles. No entanto, algo mais apareceu. Uma figura maior, envolta em um cobertor vermelho, que se moveu dentro do quarto. Ele pensou que eu estava apenas ajustando minhas cobertas, mas os movimentos e a silhueta não pareciam normais. Foi então que decidiram chamar outro amigo para me procurar. Todos ficamos preocupados e decidimos naquele momento recolher nossas coisas e dormir todos juntos na sala. Pela manhã, após um café da manhã rápido, subimos em nossas caminhonetes e deixamos o lugar para trás. Embora tentem me convencer de que foi apenas um sonho ou uma fantasia, não há como meus amigos terem visto algo tão parecido com aquilo que eu vi. Sabemos que há algo naquela cabana, mas ninguém quer descobrir o que é. Preferimos nunca mais voltar e evitar discutir o assunto. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Me chamo Bárbara e, como sempre amei o Brasil, vim morar aqui. Hoje quero lhes contar uma das experiências paranormais mais intensas que vivi. Sou da Venezuela, mais especificamente do estado de Zulia, e lá a crença em bruxaria e santeria é algo muito comum. Tão forte é a crença que muitas famílias, como a minha, têm sua própria bruxa de confiança.
No nosso caso, é uma amiga da família chamada Loa. Ela cuida de ler cartas, fazer trabalhos e nos proteger de qualquer mal. Apesar de sermos crentes em Deus, também temos certeza de que não estamos sozinhos neste mundo. Acreditamos em santos, demônios e forças que não compreendemos totalmente, mas sabemos que estão ali. Essa história começa no meu aniversário de 11 anos. A festa foi grande, cheia de familiares. Entre os convidados estava Loa, a quem eu sempre via com respeito e até com um pouco de medo. Lembro-me de ter visto um grupo de mulheres conversando perto do escritório, e eu estava ali por perto. Tudo parecia normal até que um dos amigos do meu padrasto, que já tinha bebido demais, se aproximou do grupo de mulheres e começou a fazer comentários inapropriados. De repente, sem motivo aparente, ele empurrou uma das mulheres para dentro do barranco, esquecendo-se de que ela estava grávida de quase 6 meses. A cena foi chocante, e todos ficaram irritados com ele, mas a que mais reagiu foi Loa, que o encarava com uma calma perturbadora. Depois que a situação se acalmou um pouco, Loa se serviu um copo de uísque e, mantendo o olhar fixo no homem que havia empurrado a mulher, disse com um tom de voz tão frio que me fez tremer: "O fato de você agir como um completo idiota não altera o inevitável. Como um gesto da minha confiança, vou te avisar. Sua mãe vai baixar as defesas em 1 semana e partirá de forma tranquila. Não há nada que você possa fazer, pois a doença dela a levará ao limite. Mas suas ações de hoje vão atrair desgraças para sua vida. Daqui, até eu chegar em minha casa, você vai se comportar como um gato, um cachorro e um porco. Tudo isso por causa da falta de respeito que demonstrou por essa mulher e seu bebê." Assim que terminou de falar, juro que o homem caiu no chão inconsciente. Mas o mais aterrorizante aconteceu quando ele se levantou. Seus olhos pareciam perdidos e ele começou a agir de uma forma que não parecia humana. Ele engatinhava, rosnava, chorava e se revirava no chão como se fosse um animal. Ele evitava as pessoas e, quando meu padrasto tentou se aproximar para acalmá-lo, o homem mordeu sua mão, como se fosse realmente um cachorro selvagem. Depois disso, ele continuou agindo de maneira errática, chegando a urinar em si mesmo e se sujar. Era uma cena grotesca, igualzinha à de um filme de horror. Enquanto tudo isso acontecia, Loa parecia tranquila e até fez uma previsão para minha prima, dizendo a ela que tivesse cuidado porque, aos 20 anos, teria um filho de um homem que nunca seria responsável. Para mim, ela também disse algo que ainda me assombra. Loa me disse que eu teria 2 filhos, mas que um deles nasceria sem vida. No meio do caos, ninguém sabia o que fazer, até que meu padrasto decidiu levar Loa para casa, para ver se a situação se acalmava. A crise do homem só parou quando meu padrasto voltou da casa dela, dizendo que ela já estava em seu sítio. Ao que parece, assim que Loa entrou em sua casa, o homem caiu no chão novamente, como se algo sombrio o tivesse abandonado. No dia seguinte, ninguém conseguia explicar o ocorrido, mas o mais assustador foi que tudo o que Loa previu naquela noite se cumpriu. A mãe do homem morreu exatamente 7 dias depois, e minha prima, aos 20 anos, teve um filho com um homem que a abandonou. E eu ainda tenho essa última profecia rondando minha mente, sem saber se um dia também se cumprirá. Com a permissão de quem me contou esta experiência, tomei um tempo para escrever uma das histórias mais estranhas que já ouvi. Se trata de um acontecimento bastante peculiar, algo do qual, pelo menos eu, nunca tinha ouvido falar. E pela seriedade com que me foi confiado, mudei minha perspectiva sobre muitas coisas relacionadas ao paranormal, já que antes não acreditava muito nisso. Tudo isso eu soube de primeira mão pela minha amiga Catarina,
uma colega da universidade com quem tive meu primeiro contato há cerca de 1 ano. Na época, eu tinha intenções de iniciar algo mais sério com ela, pois ela me parecia uma pessoa muito original, de quem eu gostava muito. No entanto, ao nos conhecermos melhor, ambos concordamos que era melhor mantermos uma relação de amizade, já que nos dávamos melhor assim. Só que deixando claro, isso que vou contar aconteceu antes de chegarmos a esse acordo. Ela começou a trabalhar em uma velha livraria aqui em Belo Horizonte. Apesar de ser um lugar que nos últimos anos não tem muitas vendas devido às compras online e à queda do movimento em lojas físicas, ela conseguiu o emprego porque sua avó conhecia o dono. Ele a recebeu de braços abertos para ajudá-la a pagar seus estudos. Eu a visitei apenas algumas vezes, já que visitá-la durante o horário de trabalho não era permitido. Vale ressaltar que o lugar é muito bonito e pequeno, combinando perfeitamente com as prateleiras cheias de livros antigos e novos, graças à construção antiga do edifício. Além disso, há um amplo espaço onde as pessoas podem se sentar para ler um livro e tomar um café, já que há uma cafeteria ao lado. Para mim, lá dentro parecia uma versão em miniatura de alguma cena do filme de Harry Potter. Foi durante o 2º mês de trabalho dela que algo a perturbou profundamente por alguns dias. Enquanto arrumava alguns livros perto do caixa principal, Catarina ouviu uma moça chegar para devolver livros emprestados, já que a livraria também oferecia esse serviço. O que chamou sua atenção foi que a caixa parecia conhecer a cliente, pois começaram a conversar casualmente, até que o tom da conversa mudou completamente. A pessoa que estava devolvendo os livros era irmã de um rapaz que costumava frequentar muito a livraria e que inclusive conhecia os funcionários. Catarina me contou que chegou a interagir com ele em umas 3 ocasiões e se lembrava dele vagamente. Infelizmente, o rapaz havia tirado a própria vida dias antes, sem nenhuma explicação aparente. Sua irmã foi devolver os livros como um gesto de respeito pela boa relação que existia entre a livraria e o irmão dela. Em certo momento, foi difícil para Catarina ignorar a conversa, já que a irmã começou a chorar enquanto relatava o ocorrido à caixa, que saiu do balcão para abraçá-la e consolá-la. Catarina decidiu não intervir e deixou que elas tivessem aquele momento de privacidade, lamentando internamente a perda do rapaz. Quando a irmã se retirou, Catarina foi até a caixa para prestar suas condolências. Por sua vez, a moça do caixa também estava em choque e contou a Catarina sobre as poucas conversas que teve com o jovem carismático, que agora não voltaria mais. Ela comentou que achava muito estranho aquilo, pois o rapaz sempre parecia muito alegre, embora fosse um pouco sério. Ele era carismático e sempre tinha bons assuntos para conversar. Depois disso, as duas decidiram olhar os livros que ele tinha emprestado para entender seus gostos literários. Foi então que o dono da livraria, que costumava aparecer uma vez por dia para verificar como iam as coisas, entrou no local. A moça do caixa rapidamente contou a ele o que havia acontecido, e o dono se lembrou do rapaz sem dificuldade. Ele relatou que, em mais de uma ocasião, conversou com o jovem sobre literatura clássica do lado de fora. O dono também ficou visivelmente triste com a notícia. Minutos depois, o dono pegou os livros devolvidos e, ao ver um deles, seu semblante mudou completamente. Ele ficou extremamente irritado. De repente, perguntou às duas de onde tinham tirado aquele livro, que, segundo Catarina, parecia ser uma obra antiga sobre um conto infantil europeu do século XVIII. Nenhuma das duas havia visto o livro antes, mas ele estava registrado no inventário, aparentemente como a única cópia existente. O dono ordenou que o livro nunca mais fosse exibido e o levou para sua sala, visivelmente aborrecido. As horas se passaram e, quando estavam prestes a fechar, Catarina e a moça do caixa foram até a sala do dono para avisar que estavam indo embora. Ao baterem na porta, ouviram o homem chorando. Prestando mais atenção, perceberam que ele lamentava a situação
o que não era surpresa, considerando a notícia trágica. No entanto, ficaram um pouco surpresas porque o dono não costumava demonstrar seus sentimentos, especialmente por alguém com quem não tinha uma relação tão próxima. As duas decidiram ir embora em silêncio, mas ele já havia percebido sua presença e pediu que entrassem. Quando entraram, o viram completamente devastado, com os olhos inchados de tanto chorar, e em sua mesa estava aquele livro. Elas não entendiam por que ele reagira daquela forma. Catarina me contou que, ainda se recuperando daquele momento, o dono limpou os olhos e, com uma expressão pesada, confessou que precisava contar algo que guardava há muitos anos, algo que não podia mais esconder. Ele disse que, se não o fizesse, poderia haver risco de outra pessoa morrer. Tanto Catarina quanto a colega acharam que ele estava exagerando, mas decidiram não interrompê-lo. Pelo contrário, deixaram que ele desabafasse, sem imaginar o que estavam prestes a ouvir. Primeiro, ele deu uma breve explicação sobre como havia adquirido a livraria, onde, em resumo, aproveitou-se da necessidade econômica do antigo dono, um sujeito bastante querido por leitores. Após pagar uma quantia muito abaixo do valor do imóvel, o antigo proprietário lhe deu um aviso, dizendo que esperava que ele não se arrependesse de ter adquirido o local. Em suas palavras, o que é mal adquirido termina amaldiçoado. No entanto, ele ignorou a advertência, pensando que era apenas rancor, pois já tinha feito o pagamento. No início, tudo correu maravilhosamente bem. As coisas estavam indo tão bem que ele conseguiu até empregar vários de seus sobrinhos. Porém, naquela tarde, ele contou que se arrependeu profundamente disso, de ter dado trabalho a eles. Semanas se passaram de forma normal, até que certo dia sua irmã ligou para dizer que um de seus sobrinhos, de 17 anos, que trabalhava com ele, tinha feito algo terrível consigo mesmo no braço e não resistiu. Esse evento abalou a família profundamente, mas as coisas não pararam por aí. Ele relatou que, cerca de um mês depois, um funcionário de um comércio local próximo à livraria, que costumava ler ali durante o horário de almoço, também tirou a própria vida. O dono soube disso porque a gerente do comércio, amiga dele, foi informá-lo. Um ano depois, outro incidente ocorreu. Um funcionário que limpava o lugar uma vez por semana e que frequentemente pegava livros para ler no caminho de casa, desapareceu. Sua esposa foi à livraria devolver os livros que ele havia levado e contou ao proprietário o que tinha acontecido. Ele também havia falecido de maneira semelhante. Nem Catarina, nem a atendente sabiam o que dizer. O dono da livraria contou outros 2 casos ocorridos ao longo dos anos. Foi então que ele percebeu algo estranho. Todas essas pessoas, entre os últimos livros que haviam lido, tinham um em comum: um conto europeu antigo. Ele concluiu que aquele livro era amaldiçoado. Apesar de ser uma obra infantil aparentemente inofensiva, havia algo nele que induzia quem o lia a fazer o impensável, mesmo que jamais tivesse tido pensamentos parecidos antes. O dono decidiu guardar o livro em uma caixa, temendo que, caso tentasse destruí-lo ou queimá-lo, algo pudesse acontecer com ele. Bom, segundo ele dizia de alguma forma, o livro sempre reaparecia nas prateleiras e acabava indo parar nas mãos de alguém, até que notícias ruins chegavam. Por isso ele contou tudo a Catarina e à atendente, pedindo que verificassem as prateleiras todos os dias e, caso alguém tentasse levar aquele livro, impedissem de qualquer forma. Catarina me disse que, após ouvir essa história, não conseguiu dormir. Não era algo inventado, pois ele não ganharia nada com isso. Na verdade, só teria a perder. Nos dias, semanas e meses que seguiram, as duas trabalhavam com uma sensação de responsabilidade esmagadora. Catalina permaneceu por 1 ano, orientando outra pessoa sobre o que fazer caso o livro aparecesse. Hoje, a livraria continua funcionando. Não é minha intenção revelar qual é, pois não quero prejudicar o negócio, mas fica o aviso: tenham cuidado com o que leem.
Embora possa parecer inofensivo, existem textos que carregam algo sombrio, por uma razão ou outra. Meu nome é Lenice Oliveira e sou pastora evangélica. Hoje venho compartilhar algo que marcou minha vida profundamente. Não faço isso apenas para desabafar, mas para alertar outras pessoas sobre os perigos da confiança mal colocada. Tudo começou no dia 16 de novembro, quando embarquei em uma viagem que parecia ser um chamado divino. Uma mulher chamada Karina entrou em contato comigo pelas redes sociais meses antes. Ela dizia admirar meu ministério e precisava de orientação espiritual. Segundo ela, Deus havia colocado em seu coração o desejo de me levar para ministrar em 3 igrejas em Bermuda e, posteriormente, nos Estados Unidos. Conversamos por meses. Sua voz transmitia uma calma e a forma como falava de fé parecia sincera. No dia da viagem, minha emoção era imensa. Acreditei que estava atendendo a um propósito maior. No entanto, o dia foi uma correria. Esqueci de colocar minhas medicações para hipertensão, diabetes e coração na bagagem de mão. Tinha somente alguns comprimidos em uma bag para 5 dias. Vai dar tudo certo, pensei. Ao chegar no aeroporto de Bermuda, notei algo estranho. Karina não estava lá para me buscar como havia combinado. Depois de algumas ligações, ela apareceu atrasada e visivelmente irritada. Culpou o cansaço e o trânsito local, mas algo naquela primeira interação já me deixou desconfortável. No dia seguinte, ao perceber que estava sem remédios, a avisei imediatamente. Ela, em primeira mão, parecia preocupada. Vou dar um jeito, disse com uma naturalidade que me desconcertou. Ela conseguiu alguns comprimidos através do advogado dela, mas isso não me tranquilizou. E se não forem adequados? Perguntei a mim mesma. A falta de opção me obrigou a aceitá-los. No início, as coisas pareciam normais. Karina me acolheu em sua casa, um lugar simples para aquela região, mas organizado. Eu dormia em um quarto pequeno, mas muito confortável. Ela me levou ao mercado, onde se mostrou atenciosa, e foi nesse momento que pediu que eu a ajudasse na cozinha. Como gosto de cozinhar, encarei aquilo como uma oportunidade de servir, mas a situação começou a mudar aos poucos. Karina parecia obcecada em reconciliar-se com John, seu marido. Num gesto impulsivo, me levou até o escritório dele para que eu tentasse convencê-lo a voltar para casa. Não falo inglês, mas gesticulei tanto que ele acabou entendendo o que queria. Senti-me constrangida, mas pensei que estava ajudando a unir uma família. Quando John voltou para casa, as coisas pioraram. Karina me fazia cozinhar e servir o marido em bandejas. Não havia lugar na mesa para mim, e eu comia sozinha no quarto ou na cozinha, após todos terminarem. Com o tempo ela começou a exigir mais, acordar cedo, preparar várias refeições, lavar as louças e até cuidar de seu filho. Certo dia ouvi algo que me deixou sem chão. Karina, na frente do marido, disse que eu estava ali para trabalhar como empregada. Minha mente girava. Era como se eu tivesse sido sugada para um pesadelo. A confrontei, lembrando que o acordo era outro. Eu estava ali para ministrar a palavra de Deus, não para ser explorada. Karina riu. Você devia agradecer. Eu tirei você da favela. Estar aqui é um privilégio. Aquilo foi a gota d'água. Meu coração estava disparado, tanto pelo estresse quanto por conta dos meus problemas de saúde. Decidi que não podia ficar ali nem mais um minuto. Naquela noite ela me mandou dormir no sofá, dizendo que me levaria ao aeroporto pela manhã. Senti que havia algo errado. Karina parecia irritada, como se realmente tramasse algo.
Nisso se acendeu uma luz na minha mente e exigi que me levasse ao aeroporto imediatamente. Relutante, ela concordou, e quando cheguei ao aeroporto percebi que todo o dinheiro que trouxe, $220, havia desaparecido da minha carteira. Senti um nó no estômago. Sozinha, sem falar inglês, sem dinheiro e completamente desamparada, conectei-me ao Wi-Fi do aeroporto e comecei a fazer lives no TikTok, desesperada em busca de ajuda. Foi então que Deus colocou no meu caminho uma mulher generosa. Ela ouviu minha história e pagou uma hospedagem para mim. Fiquei em um pequeno quarto de hotel naquela noite, orando para que um milagre acontecesse. No dia seguinte, a polícia me buscou. Dei meu depoimento e, com a ajuda das autoridades locais, consegui um voo de volta ao Brasil. Durante o voo, minha mente estava cheia de pensamentos. Como pude confiar tanto em uma pessoa que mal conhecia? Mas, aos poucos, percebi que tudo tinha um propósito. Talvez minha história sirva para abrir os olhos de outras pessoas. Essa experiência foi um dos maiores desafios da minha vida, mas continuo firme em minha fé, certa de que Deus esteve ao meu lado, mesmo nos momentos mais sombrios. Que este relato seja um alerta para todos. Cuidado com os falsos convites e promessas. Nem todos que se dizem amigos têm boas intenções. Isso aconteceu no interior da Geórgia. Eu tinha 15 anos na época e meu irmão Seb, 18. Seb adorava explorar lugares assustadores e de alguma forma ouviu falar dessa enorme casa abandonada não muito longe de nós, por meio de alguém que ele conhecia. Acho que ele não queria explorar sozinho, então um dia ele me levou junto para dar uma olhada. Seb estacionou o carro em um local bastante escondido, coberto por um monte de árvores. A propriedade não era visível de onde estávamos. Teríamos que caminhar por uma estrada de concreto que claramente não era usada há muito tempo. Havia enormes rachaduras com grama e ervas daninhas crescendo por toda parte. Toda a grama ao redor da estrada estava alta, quase tomada por ervas daninhas também. De repente, notamos uma mulher na estrada atrás de nós, andando em nossa direção. Perguntei ao Seb o que deveríamos fazer, e ele disse para manter a calma. Se começássemos a correr, pareceria suspeito. A mulher estava andando com as mãos cruzadas atrás das costas, como se estivesse dando um passeio relaxante. Continuamos andando no nosso ritmo normal, talvez acelerando um pouco, só um pouco. Virei-me mais uma vez, e ela estava muito mais perto agora, e eu podia ver um sorriso no rosto dela. Ela estava olhando para mim e então disse: "Lindo dia hoje, não é?" Meu irmão e eu respondemos: "Sim." Ela continuou andando atrás de nós, cada vez mais perto, até que quase em cima de nós, ainda com as mãos cruzadas atrás das costas, disse: "Eu preciso ir para a cama agora." Seb e eu nos entreolhamos com expressões confusas. Ambos aceleramos os passos, sem dizer uma palavra um ao outro. Víamos nos rostos um do outro que era hora de acelerar e sair de perto dessa mulher. Meu irmão se virou uma última vez e disse: "Tenha um ótimo dia, senhora." Mantivemos o ritmo rápido por um tempo, e da próxima vez que olhamos para trás, aquela mulher havia desaparecido, completamente fora da estrada. Ela deve ter se embrenhado na floresta, o que foi incrivelmente assustador. Foi um começo absolutamente arrepiante para essa pequena excursão. Chegamos à casa. Estava visivelmente deteriorada. Havia mato crescendo em algumas partes das paredes e algumas das janelas de vidro estavam quebradas, o que significava que já haviam explorado antes, e foi exatamente assim que entramos na casa, através de uma das janelas quebradas. Subimos, tomando cuidado para não nos cortarmos em nenhum vidro. Logo de início, surpreendentemente, havia muitas coisas deixadas para trás, como todos os móveis, embora parecessem inutilizáveis.
Quando fomos à cozinha e verificamos a geladeira, havia itens deixados para trás, itens muito podres. Abrir aquela geladeira foi como ser atingido no rosto com um cheiro de morte. Depois de verificar todo o primeiro andar, descemos ao porão. O porão, como o primeiro andar, ainda estava completamente mobiliado, embora estivesse muito mais bagunçado. Havia muitas coisas, como folhas de papel soltas e lixo espalhados pelo chão. O carpete era de uma cor azul. Havia um pouco de luz entrando através das janelas no topo das paredes. Foi nesse exato momento que ouvimos um barulho vindo do andar de cima. Um som distinto de batida. Ambos congelamos como estátuas, esperando qualquer tipo de ruído. Em poucos segundos atribuímos o barulho ao fato de ser uma casa velha. Não havia muito mais para ver no porão, então voltamos ao primeiro andar e o único lugar que restava para verificar era o andar de cima. No topo das escadas, pelo que me lembro, havia o banheiro, diretamente na frente das escadas. Seb e eu viramos à esquerda e entramos na primeira porta. Era um quarto. Um quarto de tamanho decente, mas não parecia ser o quarto principal. Havia uma cama de casal lá e uma cômoda de aparência antiga. Também havia alguns artigos de roupa deixados na cômoda. Nada que eu quisesse tocar. Seb saiu do quarto primeiro, e então ele disse meu nome, em um tom muito sério, assustado. Olhei para ele e ele estava olhando para o corredor. Entrei no corredor e vi o que ele estava olhando. Era a mulher de antes, parada na frente da cama em outro quarto no final do corredor curto. Ela ainda estava sorrindo como antes. Ela abriu a boca e disse: "Vocês querem ver o que está atrás das minhas costas?" Meu irmão gritou alguma coisa que não me lembro e me empurrou para começar a correr. Ambos corremos em direção à porta da frente e corremos para fora. Não pude deixar de olhar para a casa nas janelas do andar de cima, esperando que ela estivesse em uma delas, mas ela não estava. Também tive que garantir que ela não estava nos perseguindo. Continuamos correndo até estarmos fora de vista, e depois continuamos correndo, embora meu fôlego estivesse horrível e eu estivesse sem ar. Quando finalmente chegamos ao carro, engasguei tentando vomitar de exaustão. Entramos no carro e Seb nos levou para casa. Durante todo o trajeto, não conseguíamos parar de teorizar o que havia acontecido. Dissemos que poderia ter sido alguma mulher louca sem seus remédios ou que havia fugido de um hospital psiquiátrico ou algo assim. Talvez ela estivesse vivendo naquela casa abandonada, mas mesmo explicando tudo isso, a grande pergunta é: o que ela tinha atrás das costas? Ela estava segurando aquilo o tempo todo enquanto andava atrás de nós?